de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Respira fundo. Eu estou feliz para hoje mesmo. Quero abrir esse momento de retiro com uma única palavra em nome da minha família. Muito obrigado. Obrigado pela confiança, também por nos trazer aqui com todo o respeito. Nós não estamos felizes. Eu, Diácono, Ana Paula e Pedro, a gente não está feliz por estar aqui. Não. Nós estamos felizes por estar com você. É diferente. A gente poder estar em Governador Valadares, Sarduá, Santa Efigênia, Sobrado, deixa eu ver se eu gravei, Rondon, ô Jesus. Podia ser onde for, nós estaríamos felizes. A nossa felicidade não é por estar aqui nos Estados Unidos, a nossa felicidade é por estar com você. A gente iria aonde for, se fosse para estar contigo. É aqui? É aqui. Mas se não fosse aqui, a felicidade seria isso. Eu retorno com a família, depois a gente vai ter alguns momentos para a gente dividir aqui nos momentos de partilha mesmo, aquilo que é nosso. A gente não veio trazer nada novo para você. E deve ter novidade. Não tem, na vida matrimonial não tem novidade. Aliás, tome cuidado com novidades. Né? Tem um estranho aí que não é de Deus, não. Pois tem que chamar o corpo de bombeiros, né? O bom de ser casado é isso. Eu sei que você vive, cara. Ele tem 18 anos de casado. Não é fácil esse negócio. A gente vai ficando velho, né, filho? Vai faltando peça para repor, né? Aí, não dá para recarregar. Lá no Rio de Janeiro, para a gente consertar carro velho, tem um negócio de plástico. Plástico é uma pasta, você passa o carro está amarrotado, tu passa aquilo, lixa e pinta. Fica novinho. Vai dar um murro naquilo para tu ver se não racha de novo. Casamento não dá para fazer esse negócio. Então, a gente vem dividir com vocês um pouco daquilo que é a nossa experiência de vida familiar. E olha, vocês sabem tão bem quanto a gente. Viver a dinâmica familiar e de casal é uma arte. Gente, até hoje eu me pergunto, quando você vai no supermercado, tem lá um produto que você vai comprar, validade. Passou lá em casa, eu sou um pouco relaxado. Comprou, tem validade. Válido até 9 de janeiro de 2016. Mas chega o dia 10, a gente não usa, né? Come um pouquinho, não. Já só não estraga, não. 2 dias a gente já começa a rezar fazendo o sinal da cruz. No 3º dia, a gente já liga para o médico, né? No quarto já jogou fora. Tudo nessa vida tem um prazo para acabar. Tem ou não tem, gente? Até hoje eu me pergunto. Deus, quando pensou casamento, disse que é até a morte. Tem validade não, querido. É a única coisa na vida que a gente sabe que precisamos carregar até, de preferência que seja dela, né? A primeira, né? Ou dele, né? Vocês pensam a dele. Mas não tem jeito, não tem validade. E você perceber que é uma riqueza. Você conheceu, eu fui na casa de um camarada, não vou dizer o nome, aqui esses dias, me mostrando a foto do cara quando o cara era solteiro. O bichinho tá meio escangalhado agora, né? O tempo passou a atravessar uma vida e você vê as mudanças de temperamento. O cabelo já não é o mesmo. Você vai crescendo. Isso é um tesouro. E a gente quer dividir um pouquinho disso nesses 2 dias. A palavra central do nosso retiro é harmonia. Alguém aqui já destruiu na escola de samba? Não se entrega não. Vai que ela não sabia. Vai dizer agora, aonde? Na escola de samba, lá no Rio de Janeiro, daqui a um mês o Carnaval Carioca vai estar lá. Tem algo que é um requisito. Eu não gosto disso. A gente lá em casa sempre não chegar em carnaval. O carnaval a gente sempre, quase todo ano, a gente está fora, na Canção Nova, fazendo retiro. Um pouquinho
perto de casa. Então a gente vai fazer um retiro lá e fica na diocese também com o retiro que a gente tem. Não é muito chegado. Lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que significa o carnaval. E existe algo. Você imagine 4.000 componentes numa escola de samba. Tem um camarada cuja função dele é ser diretor de harmonia. Tive que estudar isso para mim com vocês. Fui ler lá. Para que serve esse cara? A gente chama na linguagem do carnaval para o samba não atravessar. E está lá no início. Olha, o primeiro componente, e o de número 4.000, eles precisam estar no mesmo ritmo. O que está cantando lá precisa estar sendo cantado no final. E o pior, tem escola de samba que perde ponto. Porque no meio do desfile, você vê toda a beleza do conjunto, mas tem um buraco ali, um vazio, entre uma ala e uma outra ala. O diretor de harmonia, ele tem uns caras que ficam andando dentro do desfile. A televisão às vezes até mostra, e eles ficam com uma bíblia. A gente pensa que aquilo ali o cara está perdido. Mas não. Qual é a finalidade daquele camarada? É fazer com que aquela ala, aquele grupo, esse grupo, se não se perder, lá no outro grupo tem um outro cara pitando, ele vai ditando o ritmo, e as pessoas, é claro que tem um ensaio durante um longo período. Para quê? Para que não se perca a harmonia, para que cada um não faça aquilo que gosta, que acha melhor, que sabe. Não, mas que faça aquilo que eles ensaiaram para ser um conjunto completo, uma obra completa. Não, que lindo aquilo ali. Mas olha, repara tudo, tá? É igual marchado. Eu sou meio... eu tenho dificuldade para algumas coisas. Eu me lembro que no dia 7 de setembro, eu ficava no farol, que é um negocinho da bateria, na marcha do colégio. E ficava... Bum era mole, mas eu tinha que ficar nesse negocinho aqui que era mais difícil. E o pior é isso, você tinha que bater e marchar. Pronto, homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso é outra coisa. Mulher, vocês têm que entender. A mulher está lá, o carrinho do bebê está aqui, ela está lavando a louça lá e está no telefone carregando. E aí, a bendita quer que o cara faça 3 coisas. Deu ruim, amigo? Não faz. Aí, quer ver uma coisa? Começa o assunto. Eu não sei porquê. A mulher começa o assunto e não sabe terminar. Conclusão. Ela já emenda em outro. E a gente pensa que está até o primeiro. É ou não é? Vamos se mudou de assunto, já estou falando de outra coisa. Você não está prestando atenção no que eu estou falando. E aí já pula para o outro lado. Você não me ama, tá vendo? Não me dá atenção. Começa, pronto. Veja, quando a gente não tem essa visão de que as coisas precisam ser harmônicas, ou seja, é um conjunto, não sou eu, é nós, como diz no Rio de Janeiro, né? Somos nós. A gente começa a enxergar o matrimônio como um octógono do UFC. É um lugar de luta, de desafio. Alguém tem que sair ganhando em tudo que se faz nessa casa, porque não há harmonia. E eu era lá da banda. E eu não conseguia fazer 2 coisas no tempo. E eu ficava, e um moleque, bum, bum, bum. Eu e um monte, né? E todo mundo tinha que bater o pé direito. Eu ia batendo o pé, e todo mundo certinho. Tu viu os pés direitos tudo levantando e só o meu esquerdo. Eu era o único torto da história, que não conseguia manter a harmonia. Até um dia o camarada falou, menino, larga a mão, vai, marcha só, e dá o tarol e dá para outro. Porque você não consegue manter a harmonia fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Nosso desafio desses dias, esse e de amanhã, a gente buscar a harmonia. Ou seja, o sentido de que nós estamos no mesmo ritmo, a gente está indo para o mesmo lugar, nós precisamos ter os mesmos sonhos. E aí vem uma realidade. Com 18 anos casado com a Ana Paula, ela não precisa fazer as mesmas coisas que eu faço, mas a gente vai ver que tem princípios. Ela pode não fazer o que eu faço, mas ela precisa estar envolvida com tudo que eu faço. Eu posso não fazer tudo que ela faz,
mas eu preciso estar envolvido com tudo que ela faz. É diferente. E aí a gente vai vendo a construção da família. O padre dizia aqui no início de que talvez seja um dos lugares onde mais hoje tentam colocar a mão para tirar aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente vai falar agora, partilhar, assim, só para eu ter uma pequena dimensão. Quem estava aqui no retiro de 2 anos atrás? Tinha alguém? Pelo menos a metade. Maravilha. E a outra metade a gente se apresenta, Diácono Melquisedeque, Arquidiocese do Rio de Janeiro. Melhor lugar do mundo, gente. Hoje está 45 graus naquele lugar. Vai de matar. Com o calor do capeta, né? Dizem, né? Jesus disse que lá vai ter fogo e ranger de dentes. Lá no Rio só está faltando ranger dos dentes. A gente vem do Rio, o filho tem 11, vai fazer 12 anos daqui a mês, dia 11 de fevereiro faz 12 anos. Assim, repito, com gratidão, e a gente retorna por saber que de alguma forma a gente ajudou. Uma coisa que me deixou muito feliz com o meu retorno ao Brasil da outra vez, e algumas pessoas mandavam mensagem: pô, agora com esse negócio de WhatsApp aí, se quiser, para pegar nosso telefone aí à vontade. Só não liga cobrar, né? A gente é carioca, a gente tenta ser esperto, né? Não é esperto, não, igual. Alguns casais que não tiveram contato com a gente, e até aqui mesmo, que disseram: olha, depois daquele retiro, a gente casou na igreja, a gente santificou o nosso matrimônio, a gente não tinha nenhum impedimento, mas também não tinha nenhuma visão de que deveria santificar, e a partir daquele retiro a gente despertou para essa realidade. Como a gente ficou feliz, porque depois que eu voltei para o Brasil, com a Ana Paula e o Pedro, a gente rezava em casa, a gente pedia muito a Deus para que os frutos aqui plantados de alguma forma, eles pudessem ser colhidos aqui mesmo, na família de vocês, no lar de vocês, e a gente fica muito feliz. Chegavam as notícias lá para a gente, de casais que estavam: olha, meu casamento vai ser dia tal. Era uma vontade danada de estar aqui perto, mas não podia. Mas a gente agradecia a Deus por ver todos os casais. Então eu começo dizendo que é grato. Se vocês reconheceram de alguma forma que é algo bom, a gente pode deixar aqui de mensagem. A gente não tem outra alternativa a não dizer obrigado, Senhor. Mas como a gente cantou aqui, sozinho eu não posso mais. Qual é o nosso desafio enquanto casais de Deus? O Papa Francisco esteve aqui no ano passado, veio aqui por causa da família, veio aqui por causa de um sínodo, um encontro, que queria falar a linguagem da família. E ele não trouxe nenhuma novidade. O pessoal estava com esse negócio e agora vamos falar dos assuntos polêmicos. Ele não veio trazer nenhuma novidade, porque a Bíblia e os ensinamentos da igreja, é claro que eles são crescentes, os ensinamentos, mas existem princípios imutáveis. E eu e você, como sendo de Deus, o que a gente precisa ser? Esse oásis, essa voz de Deus no deserto, para tantas pessoas que não entendem o que é ser família, não entendem o que é ser casado. A gente vai tratar de alguns assuntos assim mais especificamente. Tem cara que casa e quer viver como solteiro. Tem. Quer viver como solteiro. Não preciso dar satisfação na minha vida. Que negócio é esse? Como é que casou? Para ser uma só carne não tem que dar satisfação. Em compensação, tem mulher que casou e também não entendeu o que é a vida dois, renunciar, abrir mão. Por quê? Porque às vezes nossos formatos não passam por esse formato que é de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ver como é que Deus pensou o casamento. Primeiro livro da Bíblia. É logo no primeiro, livro do Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Eu vou ler para você. Deus criou o homem à sua imagem.
criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Agora vai para o capítulo 2 do Gênesis, na outra página, no mesmo livro, capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia chamado. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Versículo 21. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela, fechou-a com carne no seu lugar. Da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chama mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam uns e não se envergonhavam. Olhe para cá, deixa aí a sua Bíblia aberta. Seria tão bom se depois você marcasse aí e sublinhasse. Mas se você olhar aí no capítulo 2, tem um título. O título é aquele que está escrito com a letra mais pretinha e maior. Qual é o título que está na sua Bíblia? Repete, por favor. Onde Deus pensou o casamento? Onde o casamento começou? No paraíso. É a primeira coisa que eu e você precisamos, antes de falar sobre qualquer coisa de vida conjugal, é entender que quando Deus quis criar o casamento, e tem camarada que quando vai para o trabalho, está acabando a hora de trabalhar, e tem que voltar para casa. Aí ele fala assim, está na hora de voltar para o meu. Pode falar mais alto? Inferno. Por quê? Cuidado. Todo inferno tem um capeta. Cuidado para você não sair da sua casa, né? Vai que é você, né? Veja, a mulher também, evidentemente. Veja. Quando Deus pensou em casamento, por que isso é indispensável para nós? Porque muitos aí fora têm um conceito de vida conjugal como sendo algo que é só desafio. Já na criação, Deus percebeu que seria incompleta a obra se ela não tivesse o homem e a mulher. Não foi o... Se a Bíblia tivesse o homem reclamando de Deus, Senhor, a solidão, vergonha nesse lugar, está meio enfadado aqui. Arruma alguma coisa para fazer aqui, né? Sei lá. Mas não foi. O homem não pediu a mulher. Na verdade, Deus percebe algo fenomenal. Primeiro livro da Bíblia, Deus coloca algo que só seria possível após algumas gerações. Deixará o homem, o pai e a mãe, para se unir à sua esposa e ser uma só carne. Isso para Adão não foi possível. Aliás, Adão é característico da sogra, né? Também Eva. Pegou a vantagem. Mas como é que o homem deixaria? Ali já era uma profecia, um ensinamento futuro do que Deus esperava e espera de seus filhos a respeito da vida conjugal. Então, o primeiro passo para eu e você abrir esse encontro é entender que o que você vive com a sua esposa, o que você vive com o seu marido, não é um projeto humano. E se não é um projeto humano, não possui somente regras humanas. Existem regras que são espirituais, que vêm de Deus.
Voltamos ao refrão da música. Sozinho eu não posso mais. Por quê? Porque existem regras. A Igreja Católica ela funciona da seguinte forma. Quando ela nos ensina algo, muitos pensam, a igreja está me tirando felicidade, a igreja não permite isso. É como se fosse um muro de proteção. Se você caminhar ali dentro você estará protegido, seguro. Então, quando Deus coloca regras e princípios para a vida matrimonial, não é que Ele está tirando a felicidade. Pelo contrário, Ele quer dar segurança, proteção e uma felicidade que não é construída só pelas mãos humanas. Primeiro princípio que Deus colocou na Bíblia sobre o matrimônio. Ele disse, crescei. É um princípio procriativo. A finalidade do matrimônio, isso vai ensinar na nossa igreja, é procriativa, é gerar vida. É gerar vida. Fazer com que a vida aconteça. Por isso, aí a gente faz um paralelo. Existem, eu não sei se você sabe, um formato, esse é de fazer inveja do cabelo. Um formato de desejo de construção de família no mundo de hoje. Se você quer saber, existem países da Europa onde já existem 5 pessoas casadas no civil. Juntas. Ninguém sabe quem é o marido, quem é a mulher, porque não dá, com 5 não dá. A matemática não casa, né? Mas existe. Existe na Espanha um camarada que entrou com uma ação na justiça para casar com a cabrita. Não ri não? Porque é uma roça, né? O pessoal tem história para dar com o tempo, né? Tem na Espanha. Tá rindo? O pessoal de Goiás é mole. Lá na Espanha, o camarada, num cartório de registro, ele pediu para casar uma cabra. Aí você vai falar assim, isso seria engraçado se fosse lá na roça. Mas o cara veio... Onde é que a gente quer chegar? Eu poderia aqui trazer vários desses dados para vocês. Hoje, tenta-se desvirtuar desses princípios que são de Deus. Lá no Brasil, você sabe muito bem disso, existe uma realidade totalmente contrária à Constituição, à criação da família. Por exemplo, coloca 2 homens ou 2 mulheres aqui no paraíso. Vê se a família vai continuar. Porque não é princípio divino. Não há possibilidade do cumprimento de uma das primeiras regras básicas, a procriação, gerar vida. Por isso a igreja coloca regras, no sentido de ler e interpretar a Bíblia. Agora existe um outro lado, onde a harmonia conjugal precisa prevalecer. Se o casamento é procriativo, ele também é unitivo. Serão uma só carne. Como 2 pessoas tão diferentes poderão ser consideradas uma única pessoa? Isso é um mistério que é divino, porque o princípio é divino, porque o princípio vem de Deus. Então, se é procriativo, também é unitivo, e com o unitivo vem algo que Deus nos dá de maravilhoso. Tem gente, né? Tem casal que diz assim, Diácono, quando a gente vai ter relação sexual, a gente vira um crucifixo para dar, né? Parece que o ato sexual é pecado. Parece que é feio. Porque a gente vai criando conceitos à luz do que é dito aí fora. Você acha que Deus concedeu a graça do prazer, da felicidade? Porque não seria dele? É evidente que todo ato conjugal, ele precisa ser enxergado como uma dádiva, que tem a finalidade de unir, e que tem a finalidade de gerar vida. Existe algo, deixa eu fazer um parêntese, se chama planejamento familiar. Você pode querer um filho, a filha hoje, mas todo ato sexual para a igreja, ele deve ser aberto à vida. Mesmo que naquele momento
o método utilizado pelo casal seja para que não haja procriação naquele momento, mas há uma abertura, e se for naquele momento, qual é a terceira pergunta que a gente faz em todo casamento? Esqueceu, né? Nunca toca ele não. O homem mais esquecido. Prometes receber os filhos que porventura Deus lhe conceder, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Geralmente todo mundo diz sim. Porque se em uma das três perguntas alguém dizer não, o casamento não acontece. Literalmente. Eu nunca vi, só na novela, isso acontecer. Mas tem um padre amigo meu, carioca. Ele disse para mim que ele passou pela pior experiência dele de casamento, celebrando. Estava lá os noivos, deixa eu dar um exemplo aqui, estavam os noivos, né? O noivo entra, 3 celulares tirando foto. A porta fecha, a noiva vai entrar, todo mundo vira de costas, fica horas esperando. Quando ela entra, parece que o mundo acabou, né? Todo mundo filma. A mulher, até nessa hora, a mulher tem alguns privilégios, né? Bom, merecem. Só que a noiva, quando chegou com o noivo lá na frente, o casamento estava se desenrolando num bairro lá da Zona Oeste. E aí o padre faz a primeira pergunta: viestes aqui na igreja para unirmos em matrimônio diante de Deus da igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? A guria disse: não. Rapaz, o padre era pretinho igual a mim. O vestido começou pelo azul, foi descendo para o roxo, aí depois ficou meio rosa, amarelo. Ele falou assim: por ofício? Ele perguntou de novo. E ela disse: não. Ele disse que desligou o microfone e falou no pé do ouvido dos dois: me acompanhem até a sacristia. E chamou somente os pais. Me acompanhem até a sacristia. Disse ele, quando chegou lá atrás, ele falou assim: a minha vontade era agarrar o pescoço. Eu só tinha feito a pergunta a ela. Vai que o outro também não queria, mas como ele estava chorando, eu acho que queria. A minha vontade foi pendurar aquela menina e dar uma surra de marmelo, que é uma árvorezinha que aquilo dói, aquilo é doído. E ele perguntou para ela: minha filha, você certamente achou que isso aqui é um circo e eu sou o palhaço maior. Já despedi o povo. Eu vou te dar 5 minutos para você sair daqui da igreja junto com os teus pais. Primeiro, eu não quero chorar aqui agora não. Se era para chorar, é no outro canto. Já despedi os convidados. Você vai sair aqui pelos fundos para passar vergonha menor. E você, depois que ela sair, 5 minutos depois, você sai. Veja, é claro, quando a gente não tem, isso é um caso atípico e que não acontece com frequência, mas quando a gente não entende essas regras, a gente começa a criar culturas de regras para a vida a dois. Tem um ditado no Brasil que é assim: amigado com fé, casado é. E aí esse negócio vai crescendo. Se parasse aí, era menos ruim, porque aí dava para consertar. Aí tu cria olha na rua, um dia desse eu estava no metrô. Sebastião, tinha 2 caras parados um do lado. Só faltava cantar, deixa eu ver, Endless Love. Então, eu estou vendo que o cara está aproximando. Eu estou no metrô. Metrô no Rio de Janeiro é igual ao Outlet aqui no Norte. Não é de Deus, não. Não tem nada de Deus. Metrô cheio. Você se larga ali. Pode solto. Ele pode dar a maior freada que tem, você não cai. E tem alguém te escorando. E tá os dois lá se olhando. Aí teve um inclinou ainda assim a cabeça 25 graus para cá. Eu falei: se beijar. Sabe aquela coisa do cara? A gente é religioso, tem que se conter. Mas se beijar, dá vontade daquele pescoção de deixar as 2 rodadas assim. É igual aquele chute que a Honda levou um dia desse na luta, né? De pegar o pescoço. E os dois estavam lá. Eu tô vendo. Tô amigo puto. Segura, segura. Mas pela vontade. Porque isso contraria um princípio básico de Deus, que é a finalidade objetiva e procriativa. Onde é que eu estou querendo chegar com você nessa primeira meditação, para ela servir de base para todas as outras
que serão muito mais práticas da nossa vida. Para que eu e você entenda que nós não somos capazes de criar isso, esse ideal de família. Só Deus seria... Gente, um negócio complicado é viver em família. Se esse negócio não fosse de Deus, a gente ia desistir há muito tempo. Todos! Mas meu casamento começou no paraíso e ainda está no paraíso. Eu duvido que a serpente não andou lá. Andou ali, não vai andar aí, não vai andar aqui. Claro que andou! A serpente E aí a gente vai ver claramente se existem princípios de Deus. O que aconteceu? A serpente chegou lá. Vou brincar uma vez, pensei que a serpente parecia com um mineiro. Olha a confusão. Porque o mineiro tem paciência. A serpente veio, viu Eva lá, mas Adão pensou assim: como é que eu posso acabar com esse trem dessa família? Ficou pensando, não é mesmo chegar lá, eu tenho que raciocinar, eu tenho que apresentar algo que seja, ainda que seja mentiroso, mas que atraia. Não adianta chegar lá e oferecer a mesma coisa que Deus ofereceu, ele já tem. A serpente chegou em Eva. E como é que o projeto familiar começou a ser destruído? Aprende uma coisa: tudo que é de Deus na sua vida e que você constrói com valores de Deus, a começar pela sua casa, assim como Deus abençoa, o capeta tem uma lupa que aumenta, né? Que potencializa a visão dele, porque ele quer derrubar, estragar. Tudo que é de Deus ele quer botar a mão. Tudo que é de Deus ele quer pôr a mão. E aí o capeta, que não era burro, falou assim: se eu for no Adão, está feliz da vida. Estava só! Deus arrumou uma mulher para ele. O cara agora está dando pinote na selva. Está achando que é o Tarzan. Está feliz da vida. Eu vou em cima da Eva. Eu não sei se Eva veio para complementar o marido. Eu vou em cima dela. Aí o capeta teve a perspicácia. Não adianta eu chegar para Eva, a árvore que está lá na frente é melhor do que todas as outras. Como é que ele encontrou um meio para conversar com Eva? Está lá no primeiro livro da Bíblia. Ele virou para Eva e disse assim: é verdade que Deus disse? Gente, a frase é essa: é verdade que Deus disse? Parece a minha mãe conversando com a minha tia pelo telefone. Menina, não é verdade? O capeta inventou um papo de mulher para seduzir. E veja, ele não afirma, ele pergunta. Quando você pergunta, você espera uma resposta. Quando alguém pergunta e alguém responde, acontece um diálogo. Repita comigo: tudo que o mal quer é dialogar na minha casa. Eu falo, ele escuta, ele fala e a gente escuta. Queridos, como é que o diabo naquele tempo foi com a árvore? Eva, eu vou fazer o seguinte: prova, menina, vai que é bom. Aí você vai ver o que é bom. A pobre da Eva deu uma lascada na dentadura e ainda veio trazer o mal para o marido. Essa serpente não é tão ruim. Olha só, esse negócio não é gostoso. É a mesma prática de Jesus. Esse negócio não é tão ruim, não. Eu pensava que era. Sabe por quê? A forma para destruir o projeto de Deus é tentando. Lá no Brasil, a gente tem uma cultura de tudo que é falsificado, a gente diz que é do Paraguai. Aqui eu não sei não, mas lá tudo é do Paraguai. Da China, Xing-Ling. Agora mudou também lá no Brasil, é da China. E aí, o que o mal tenta fazer hoje? Trazer uma felicidade da China. Dura, no máximo, 3 usadas. Depois quebra. Porque não tem durabilidade. Eu e você precisamos entender que a nossa vida conjugal, ela vai ser sempre alvo da presença da serpente. Porque ela não obedece às regras, os princípios, os projetos humanos.
principalmente os projetos que Deus tem para a nossa vida matrimonial. Quando a gente consegue ter essa visão inicial da vida conjugal, de que ela foi plasmada no paraíso, sonhada por Deus, é uma ideia divina, e de que o primeiro ato do mal na Bíblia foi para destruir um casamento. A primeira ação do mal na Bíblia foi para acabar com um casamento. Você conhece a história, os filhos de Adão e de Eva foram Caim e Abel. Você sabe o que aconteceu com os dois. Por quê? Porque o mal se instalou para dizer que as regras que Deus havia deixado... Isso é muita exigência. Isso é muita coisa. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos criar uma via do Paraguai, da China aqui, e a gente vive do nosso jeitinho. Não precisa obedecer regras. É tudo que o mal deseja a nosso respeito. Porque quando existem regras e princípios, presume-se que cada um vai vivê-los do seu jeito. Cada casal tem seu formato de enxergar algumas realidades. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Vida financeira. Tudo que é de... Ó, você sabe o significado da palavra diabo vem de diabolos, divisor. Tudo que é dividido na vida conjugal dá problema. É o meu ponto de vista. Tudo que se divide. Porque se chegou o ponto de Deus dizer, não será mais dois, mais uma só carne. Se Deus conseguiu fazer a união do que é mais difícil, a gente tenta dividir às vezes no que é mais fácil. Isso é meu, isso é claro que não vai usar as calcinhas da mulher, né? Não é isso que eu estou falando. Isso é meu, isso é seu. Não existe o que é meu e o que é seu. A gente começa a aprender a se desprender, a se desgarrar de um espírito de possessão só nosso, de que é meu, o camarada, como no meu caso, eu sou filho único. Amigo, eu cresci sem lavar um copo até 27 anos. Eu vivia no paraíso. Cheguei no primeiro dia de casado lá, a louça subiu e alguém gritou, é sua o dia de hoje. Eu falei, onde é que eu participei do sorteio? Mas eu não fazia, eu tinha vida de princesa. Então casasse com um príncipe, não com esse sapo que está aí do meu lado. Ué, como que você deseja abrir mão de algo que é próprio da... E aí a gente começa a fracionar. Isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é claro. Quer ver uma coisa? Eu vou revelar aqui um particular nosso. Eu tenho um maior ciúme de carro. Tem um carro 1000 lá. Comprou o carro zero. Até na Paula dirige melhor que eu. Mas cadê a coragem de dar o carro? A gente dava a chave para ela assim, quer ver? Ó, faz de conta que aqui é a chave do carro. Segura aí, ó. Vai lá, dirige lá. Segura. Pega aí. Vamos aqui, não. Eu vou com você, eu vou. A gente começa a entender que nas pequeninas coisas, a divisão não provém de Deus. A divisão não é algo que vem dele, em nenhum sentido. E a gente começa a enxergar que a tática da harmonia, do ritmo que está sendo ditado. E aqui vocês têm um desafio maior do que a gente lá. Dentre tantos, também acontece no inverso, em alguns casos. Por exemplo, eu li ontem na internet que teve uma cena de estupro numa novela. Não sei qual foi a novela, mas sei que é nossa. Porque se tem algo que destrói família no sentido de formação intelectual, é a televisão mal usada. E bem usada não tem problema nenhum. Mas tem um padre no Rio de Janeiro que ele tem uma tese de que a televisão do capeta. Ele fez uma prova que a televisão do capeta é que ela tem um chifrinho para cima e um rabinho para trás para ligar lá. Brincadeira à parte, mas veja, talvez a distância de casa, a distância da cultura, a distância de realidades que são tão nossas, que a gente não pode sair fazendo, vivendo aqui, faz com que a gente tenha que matar a saudade ali. Eu confesso, eu não consigo entender como é que um pai consegue ver com a filha pequena algumas cenas de televisão, de casais. Porque para a filha dele, para o filho dele, não quer que seja dele.
E a gente vai vendo princípios. Olha, eu não estou dizendo aqui que tudo vem do mal. A gente só tem que ter uma visão certa das coisas. Equilíbrio para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Quando a gente tem isso muito bem informado, lá no livro do Gênesis, por mais que nosso casamento passe por turbulência, nós vivemos nele, com ele, no paraíso. No lugar que Deus organizou, no lugar que Deus plasmou. Para a gente concluir esse momento, peço aos irmãos da música aqui. Existe algo hoje que a gente está vivendo no mundo inteiro chamado ideologia de gênero. Não sei se já chegou aqui. Mas no colégio do meu filho, que é um colégio federal, você quando vai fazer a matrícula de uma criança, aparece a letra F. De quê? Feminino. A letra M, de... Mas também aparece uma outra opção, a terceira. Um X, de... Isso é errado. Deu ruim. Você escolhe. Você pode escolher o seu sexo depois que você viver um pouco. Se você quer dizer que é homem, é mulher. Veja, queridos, eu posso dizer com letras claras: a serpente continua andando nos casamentos de homens e mulheres de Deus, procurando uma oportunidade para destilar ali o seu veneno, para deixar ali a semente daquilo que é a divisão, para que depois as consequências, como foi com Adão e com Eva, aconteçam na vida dos filhos e das filhas, porque é da natureza dele trazer essa divisão. Dentre essa harmonia que a gente viu que no início que é como um passo conjugado, onde a gente segue o mesmo caminho, a gente precisa entender uma outra coisa. Dentre a união física, nós já compreendemos perfeitamente, mas existe uma união que ela não é só física, mas ela é espiritual. E é por isso que você está aqui hoje. Que maravilha que é quando o ritmo não é só marcado, a harmonia, em um pedaço da vida do casal, mas em ambos. Por isso é que o casal deve servir e seguir a Deus juntos. Você não precisa cobrar o mesmo ritmo do seu cônjuge. Ele não precisa ter, ou ela não precisa ter, a mesma passada que você tem. Não precisa. Mas os dois precisam estar caminhando na mesma direção. Veja, existe no ritual do sacramento do matrimônio, um modo de se celebrar um casamento com pessoas que não são da mesma fé. Um dia desse eu tive que celebrar um. Se chama com disparidade de culto. Um é cristão, o outro não é. Quando a gente faz a entrevista com o casal, a gente deixa claro algumas coisas sobre aquele que não é cristão e aquele que é cristão. Por exemplo, quando o filho nascer, leva um passe ou é batizado? Quem disse? Você e eu que somos cristãos. Batizado. E o outro? Não, vai levar um descarrego. E aí? Olha a confusão já se instalando. Porque não há harmonia. Não existe consenso. E aí começa o octógono, né? Vamos brigar. Quem vai prevalecer? Quem paga a conta? Quem é mais forte, mais inteiro? Sei lá quem vai prevalecer. Mas quem sofre são os filhos, as crianças, que não conseguem enxergar essa harmonia. Por isso que eu e você precisamos entender que também precisa existir harmonia espiritual. Gente, a gente faz tanta coisa junto. E é interessante. Às vezes tem casais que nem na igreja vão. E eles rezam para comer, rezam para dormir, rezam para dar corda. Você vai numa casa de cristão católico e ninguém reza. Juntos. Eu não estou falando de quando Deus me deita, que Deus me levanta na graça do Espírito Santo, apagou. Não, isso não é rezar. Estou falando, ó, vamos ler um salmo, rapidinho. Você lê que eu já estou com sono? Vamos ler, cara. Eu não estou falando de ficar uma hora rezando em casa, não. Eu estou falando de ter harmonia espiritual. Porque eu confesso a você,
Se com Deus nós já temos tantos e tantos obstáculos, imagine sem trazer Deus para dentro do nosso lar. E nós não queremos procurar a Deus para resolver problema. Nós queremos procurar a Deus porque queremos Deus. Se os problemas surgirem, ele já vai estar lá. Se não surgirem, ele vai continuar lá. É isso que nós desejamos. Eu não posso vir para Deus, é claro que ele tem os vários meios de nos buscar. Mas vir só porque preciso, eu preciso para a vida, não para uma ocasião da vida. E aí, meus irmãos, esse retiro, sabe qual é o meu maior desejo, meu e da Ana Paula, quando a gente voar de volta para o Rio, é que pelo menos em 2016 já ficaríamos felizes. Todos os dias na sua casa, tivesse um momento que vocês parassem e falassem: olha, hoje a gente só vai rezar aquele Pai Nosso, uma Ave Maria, vamos agradecer a Deus por tudo isso que a gente está tendo. Isso se chama harmonia espiritual. Os dois, junto com os filhos, começarem a ir caminhando no mesmo compasso na direção de Deus. Esse é o objetivo do retiro. Colocar você, colocar seu cônjuge no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Eu sei que para muitos, e como eu conheço casais que já testemunharam para a gente, eu não era da igreja, eu não gostava da igreja, eu levava na igreja, depois ia buscar na igreja, mas não ficava lá. Mas que depois de enxergar que Deus não é um adversário para a gente, que ter princípios para o casamento não é retirar da gente a felicidade, não é retirar da gente a alegria da vida, mas é colocar o pleno cumprimento dessa felicidade. Eu termino com algo que às vezes a gente vê. Eu e a Ana Paula estivemos em novembro no Rio Grande do Sul, pode ser outubro, novembro. A gente foi lá no Rio Grande do Sul, numa diocese chamada Novo Hamburgo, e a gente foi pregar um retiro para casais. Mas lá existe um movimento MCJ, Movimento de Casais Jovens. Só pode participar desse movimento quem tem abaixo de 10 anos de casado. Quando você completa 10 anos, tem um outro grupo para te receber. Ou seja, você não fica solto. Mas por quê? Lá atrás, eles perceberam algo que a gente já está vendo pela estatística dos cartórios brasileiros. Os casamentos brasileiros estão chegando aos tribunais do divórcio muito mais rápido do que chegavam na década de 70 e 80 e 90. Não é marco, mas do ano 2000 para cá, os casais jovens têm tido dificuldades para viver essa harmonia, entender o que é essa harmonia. Até deixa eu fazer outro parênteses. Eu não sei se você sabe, a maioria dos divórcios no Brasil acontecem com casais que casaram com idade abaixo de 27 anos. Ou seja, ficar um pouquinho para frente não é prejuízo. Os casais que se casaram mais rápido são aqueles que mais buscam o tribunal para a separação. Veja a necessidade que nós temos de, na harmonia conjugal, também viver a dimensão espiritual. Eu e você precisamos reaprender isso. Nós precisamos reaprender a rezar em casa. Nós precisamos reaprender a levar o sagrado para casa. Aliás, quando o Papa João Paulo II e Santo esteve no Rio de Janeiro em 97, no segundo encontro mundial das famílias, esse agora eu nem me lembro qual foi o número, mas o primeiro foi em Roma, o segundo foi no Rio e agora o último foi aqui nos Estados Unidos. No segundo encontro ele usou um termo para dizer o que significa a harmonia espiritual. Ele botou assim: família, santuário de vida. Ou seja, a vida matrimonial, a vida de casa, precisa ser um lugar sagrado. Gente, a gente vai ver mais à tarde 10 tipos de marido, 10 tipos de esposa. Certamente tu vai estar encaixado num trem desse aí. Mas tem casa que parece quartel. O camarada chega lá, todo mundo.
Faz continência. O filho não pede bênção, não. O moleque vai lá na cama com medo. A sua casa é o quê? Veja, a gente deixou de fazer da casa um lugar de paz, porque Deus não rege os princípios do lar. E aí a gente vai comentar, a gente pode aprender. Nós temos essa facilidade. A grande maioria aqui. Olha para como você foi criado com o teu pai e tua mãe. Veja o formato como você recebeu. Você aprendeu a rezar onde? Na igreja? Duvido. Você aprendeu a rezar ou com a avó ou com a mãe. Ou com a tia. A gente tinha princípios que regiam a nossa casa. Hoje, as nossas crianças chegam na catequese. Se você pedir para rezar uma oração diferente do Pai Nosso da Ave Maria, deu ruim? Ah, não? Não sabe por quê? Não? A oração do anjo da guarda? Não. Porque não vem rezar em casa. O casal já não tem mais tempo para rezar. E aí foram se criando aí caminhos para colocar em harmonia. Ontem eu ouvia de um casal daqui da existência de uma realidade familiar um pouquinho mais longe daqui, e o filho ficava no quarto, a mãe ficava na sala mandando mensagem para o outro. Ah, lá em casa o rosto pega esse negócio de segunda-feira. Como? A gente precisa ter essa facilidade. A gente vai falar sobre isso da comunicação. Tem casal que vive casado, mas vive solitário. É como se não tivesse companhia. Eu e você precisamos entender que existem princípios espirituais, e o maior deles, um casal precisa rezar juntos. Eu termino com um exemplo de algo que, entre tantas pessoas, quando a gente esteve aqui em 2014, no Rio de Janeiro, logo que a gente chegou no Rio de Janeiro, em casa lá, Ana Paula, toda vez que eu celebro casamento, eu uso a mesma leitura do Evangelho, que é a minha leitura onde Jesus fala que o casal que edifica a casa na areia e o casal que edifica a casa na rocha. E ali, no casamento, eu lembrei do retiro daqui, dei os exemplos que eu tinha vivido aqui, e Deus nos inspirou. A gente fez inclusive uma camisa para fazer alguns encontros para casais. Casais na rocha, famílias em Cristo. E a gente escuta muito casal. Ou um, ou o outro, e às vezes os dois. Isso é uma outra coisa. Deixa eu dar uma sugestão para você. Quando você precisar da ajuda do padre, quando você precisar de uma ajuda, de uma direção espiritual de alguém na igreja, vai um primeiro, conversa, depois vai o outro. Não vai os dois juntos. Não é mais sadio. O melhor é a gente escutar um, o melhor é a gente ouvir o outro, e depois a gente vai amadurecer o momento, a hora e a forma para que os dois possam participar. E ouvir casais, escutando realidades, são semelhantes a que eu vivo com a Ana Paula. A gente foi vendo que um dos grandes remédios para consertar, dar tratamento para casais que não rezam juntos, principalmente porque um ou o outro não querem saber da igreja, tem bloqueio, não rezar não, estou cansado, estou com sono, não deu tempo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma das formas, queridos, qual é o momento mais sagrado de um casal? É quando os dois se doam no ato sexual. Nunca haverá uma união mais plena para o sacramento. Ainda existe uma coisa. O direito canônico, que é o direito da lei da Igreja Católica, vai dizer o seguinte: o casamento que não é consumado, ele é nulo. O casamento onde não há o ato sexual e não há aquilo que a gente chama de união perfeita, diz o catecismo, o casamento é nulo, porque é próprio do sacramento do matrimônio a união conjugal, o ato sexual. Quantas vezes eu não falei para mulheres: minha filha, quando aquele abençoado estiver lá na hora H, um zoinho dobrando, pede a Deus para abençoar, porque não tem hora melhor, é a hora mais eficaz. Já que eu não consigo pensar, eu penso em Deus. E fala a mesma coisa para o abençoado. Mas claro, qual é? Gente, não precisa virar o crucifixo para o lado, não. Mas, Senhor, eu vou cobrir o Senhor aqui com o lençol. E ele criou, rapaz. E aí, quando tem
Geralmente a Ana Paula participa dos bate-papo. O abençoado não quer nada com Deus, mas quer tudo contigo. Aproveitem, claro. Na hora que vocês estiverem vivendo a plenitude do cumprimento da vida conjugal, Senhor, eu não estou pensando em nada, Senhor. Abençoe esse infeliz agora, pelo amor de Deus. Enche esse homem da tua presença. Unge esse homem agora. Santifica essa mulher agora. É o momento mais propício que nós temos para ser um e não dois. É o momento mais eficaz que a igreja enxerga. E não é nenhum erro. Agora, é claro que a gente não perde em hipótese alguma. Agora, então, eu vou ficar de véu. Aquele véuzinho de freira. Antigamente, eu para mim, aquele véuzinho, né? Eu vou ficar lá de véu nessa hora. Vou estar com a saia. Não é nada disso. Você vai, não é aprender, mas vai ouvir mais na frente. Não tem nada a ver com isso. Porque você rezar, pedir a santificação, é algo propício da nossa vida. E a gente precisa entender que nessa hora, nunca Deus nos fez um de forma tão plena como em qualquer outra hora. Tem alguns casais que estão sobrevivendo, vivendo essa dimensão de não só o prazer que é devido, que deve ser buscado, mas principalmente sem abrir mão do lado espiritual. Quando você rezar, você vai ver que as coisas começam a se modificar. Porque a nossa fé, por isso você está aqui, a fé não nega os fatos da vida familiar, mas ela tem o poder de transformá-los. Não nega. É adúltero, a fé nega. Não. É mentirosa, a fé nega. Não. Mas tem o poder de alterar. Eu e você precisamos ser humanos na plenitude do sacramento, mas precisamos também ser divinos. Segura a mão da sua esposa, fecha os seus olhos um instante nessa hora. Família como projeto de Deus. A gente quer ensinar o melhor, rezar uma canção. A gente quer rezar nesse retiro com vocês. Você vai escutar agora, porque ela vai nos ajudar a viver a harmonia. A harmonia lembra da escola de samba? 4.000 componentes. Todo mundo ali no mesmo ritmo. A harmonia conjugal. Temperamentos diferentes. Experiências infantis, juvenis diferentes, familiares. Tudo diferente. E há uma harmonia no conjunto. Os dois convergem para o mesmo caminho. Sonham os mesmos sonhos, um com algumas características, outro com outra. Mas quando eu orar, é isso que nós queremos. Casamento, lugar de felicidade, lugar de prazer, lugar de festa, mas lugar de oração, lugar de Deus, de princípios. O matrimônio não foi inventado pela igreja. A igreja, apesar da sua grandeza, não seria capaz de inventá-lo. A igreja somente veio administrar esse projeto de Deus que se chama casamento, matrimônio, família, filhos. Escuta, aprende com a gente hoje essa canção.